o nosso bate-papo hoje é sobre a sua saúde mental, meu amigo e minha amiga. Vamos falar sobre dependência emocional. E para falar sobre este tema, a gente convida uma pessoa que entende de excelência, por sinal, deste assunto, o nosso psicólogo Wagner Costa. Tudo bom, Wagner? Seja bem-vindo. Tudo bem. Agradeço muito. Eu já te pergunto, é o seguinte, eu tenho uma amiga, ela me autorizou a falar. Ela disse, Ellen, eu não tenho mais jeito, eu sou dependente emocional mesmo, estou há quase 3 anos com fulano, não consigo me desligar e é isso. E sofre muito. Tem muitas pessoas que vivem nessa condição, né? Então, nesse contexto, o que é dependência emocional? Veja, dependência emocional é como um vício. É como um vício numa droga. Uma adicção, no sentido de que você não vive sem a pessoa. Só que essa dependência, ela é construída a partir de um pensamento de que eu não consigo viver sem. Então eu alimento esse medo, o medo de ficar só, o medo de não ser aceita por outras pessoas. Uma coisa que é muito grave na nossa sociedade é o nosso modelo social de casamento, onde as pessoas acham que elas têm que formar um par. Veja, formar um par deveria ser uma consequência de você achar alguém legal, que você admire e mutuamente sejam, um admira o outro, onde existam ideias que se unem, projetos de vida que se unem. As pessoas casam ou formam um par porque estão ficando velhas, porque todo mundo pergunta, e aí, tu não vais? Como se ficar só fosse uma doença. Ou também porque não sabe viver só consigo, a famosa solitude, né? Isso, não sabe viver só. Então, às vezes, as pessoas, elas começam a alimentar essa ideia e elas têm tanto medo da solidão que elas preferem um relacionamento abusivo, insatisfatório, onde ela não é feliz. E isso é grave. Então, o que eu diria para as pessoas que estão aqui nos assistindo? Aprenda a viver só. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu estou gravando vários áudios e vídeos sobre solidão, exatamente colocando sobre isso. Porque se eu não aprender a conviver com a minha solidão, eu vou sempre achar que eu preciso dos outros. Por outro lado, ninguém vive só. Mas veja, eu posso ter amigos, eu posso ter companheiros que a gente sai, a gente faz trilha juntos. Eu preciso encontrar um equilíbrio. Agora, Wagner, o que causa dependência emocional? É devido a algum trauma, alguma situação na infância? O que de fato gera isso tão forte numa pessoa? Às vezes pode ser uma construção que vem da infância. Algumas pessoas têm um perfil de se sentirem sós e aí elas ficam sempre procurando ser ou serem aceitas por outras pessoas. E isso não é bom. Nós precisamos compreender que nós somos seres únicos, individuais e que interagimos com os outros. Eu diria que o que mais causa essa dependência emocional é o medo de ficar só e de não ser aceito por outras pessoas. Porque tem gente que não consegue ficar sozinho. Eu digo para as pessoas, você está pronta para casar ou para formar um par com alguém quando você aprender a viver só. Por quê? Porque se um dia não der certo, você sai e continua a sua vida. E é difícil para algumas pessoas, né, terminar um relacionamento. Agora, eu pergunto também para você se a dependência emocional está relacionada a uma pessoa insegura e com autoestima baixa. Com certeza, porque a minha insegurança vai fazer com que eu sempre queira alguém ao meu lado para validar ou para confirmar aquilo que eu faço. É importante, nós na psicologia falamos que a autoestima é o sistema imunológico da consciência. Quando a gente fala de autoestima, eu estou dizendo assim, olha, a autoestima é o que me autoriza a ser feliz ou não, a dar certo ou não. Porque é a confiança na minha capacidade de enfrentar a vida, de enfrentar os problemas. Se eu não tenho autoestima, todo mundo tem autoestima alta ou baixa, né? Se a minha autoestima está baixa e ela está debilitada, eu vou sempre querer alguém para me dar suporte. E isso é muito comum nos relacionamentos, onde nós vemos pessoas que se submetem a tudo porque não conseguem expressar para o outro a sua opinião com medo de ser rejeitado. E Wagner, quais os sinais de que eu tenho dependência emocional e o que eu posso fazer para buscar um apoio, para me curar dessa dependência tão forte?
Olha, eu diria que o sinal é isso que a gente já vem falando, é o medo de viver só. Se você está num relacionamento, não custa nada você pensar, e se esse relacionamento acabasse? Relacionamento pode estar ótimo, mas eu tenho que ter essa reflexão, e se um dia essa pessoa quiser ir embora? Porque eu não tenho controle sobre a vida do outro. Então eu tenho que ter essa possibilidade, que um dia o outro pode querer ir embora. Agora, o que eu faço para acabar com isso? Aprenda a viver com a solidão. Tem 3 coisas importantes. Você tem que ter amigos. As pesquisas dizem que nós deveríamos ter pelo menos 5 amigos íntimos. Amigos íntimos são aquelas pessoas com quem eu compartilho a vida. Elas sabem as coisas erradas que eu faço, elas me dão conselhos. São amigos de intimidade. Mas eu também tenho que ter amigo para fazer coisas. Amigo para tocar violão, amigo para fazer uma trilha, amigo para correr, para andar de bicicleta, para fofoca do dia a dia. E eu deveria ter amigos para fazer atividades pela coletividade. Limpar o Rio Branco, salvar o mundo, plantar árvore. Se eu conseguir preencher esses 3 espaços, eu me curo da solidão. Porque aí eu vou descobrir que quando eu estou só, eu estou comigo. E eu sou uma pessoa legal. Pronto. Antes de encerrar aqui o nosso bate-papo, eu pergunto para o senhor, qual o recado que o senhor deixaria para minha amiga que disse que não consegue largar o pretendente dela, o namorado, enfim, mas que de uma certa forma ela não, de uma forma alguma ela consegue abandonar essa pessoa. Qual o recado que você deixaria para ela? Veja, o que eu digo sempre para as pessoas, Ellen, não existe, essa frase não é minha, não existe nada mais estimulante do que uma fogueira de uma ponte que você queimou e você foi embora. Então, assim, não há nada mais legal do que você iluminar seu caminho com a ponte que você queimou. Você precisa romper. Relacionamento abusivo, relacionamento onde eu tenho dependência, eu não me desconecto dele, eu tenho que cortar. Não é um laço que eu estou desatando com cuidadinho, é uma corda que eu tenho que cortar e ir embora. Vai doer? Vai doer. Mas sempre nós precisamos saber que a nossa vida ela caminha para o progresso. Isso é a natureza. Tudo caminha para melhor. Tá certo. Wagner, obrigada pela participação. Até as próximas entrevistas aqui com a gente, tá bom? Ok, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.